Prezados ouvintes, espero que essa melodia tão bela, esse coral da Ave Maria de Arcadelte, tenha elevado os nossos pensamentos até a Santíssima Virgem, pedindo por nós e também para que abençoe de modo especial este programa. Hoje nós vamos falar das aparições de Nossa Senhora em Akita, no Japão. Eu lembro que o padre Malek Martin, um jesuíta, perito em línguas semíticas e orientais de modo geral, que foi assessor do cardeal Bea, que na época era prefeito para a Congregação para a União dos Cristãos, junto com o Papa João XXIII, e ele nos dizia que Nossa Senhora, sabendo que o segredo não seria revelado, o segredo de Fátima, em 1960, como era do desejo dela, ela tratou de colocar grandes partes desse segredo em outras aparições. E ele citou nominalmente Garabandal e Akita. Há também uma história conhecida de que o bispo Dom Ito, que era o bispo local, era o bispo a que estava submetida a religiosa que teve as visões, ele foi ao Vaticano com um processo grande para o reconhecimento das aparições. O cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, pediu a ele que deixasse o dossiê e depois o chamou e disse: está aprovada a aparição. O bispo até se assustou, mas o senhor não vai examinar, a congregação não vai examinar. Não é necessário. Aí está o segredo de Fátima, eu conheço o segredo de Fátima, então não é necessário mais nada. Assim foi aprovada pela igreja a autenticidade dessa aparição e, portanto, das mensagens de Nossa Senhora de Akita. Vocês podem estar curiosos, Akita, no Japão, tão distante, tão longe, nunca vi falar disso, talvez. Na verdade, essa aparição se deu num local, num mosteiro, que fica na maior e principal ilha do Japão, Honshu. A segunda ilha no norte, Hokkaido, a terceira no sul, Kyushu. Então ela fica na maior ilha, mas é num local que tem extremos de temperatura, né? Chega a ser 35 graus no verão e menos 20 graus no inverno. Hoje a cidade de Akita tem mais ou menos 310 mil habitantes, dedica-se à agricultura, tem também exploração de petróleo, seda, etc. E as aparições ocorreram num convento, num lugarejo chamado Yuzawadai, um convento pobre que várias vezes ficou soterrado pela neve no período do inverno. A comunidade religiosa que ali existia tinha sido fundada pelo piedoso bispo local, bispo de Niigata, Dom Shojiro Jan Ito, a comunidade das servas da Eucaristia, que eram religiosas contemplativas. A quem é que Nossa Senhora se manifestou? O nome talvez seja conhecido por muitos, a irmã Agnes Sasagawa Katsuko. Agnes, que significa Inês, cordeiro, né? Na época, quando começaram as aparições, ela era noviça e tinha tido uma vida de sofrimentos. Aos 19 anos, ela tivera apendicite, mas na cirurgia houve um erro médico que a levou a uma paralisia parcial. E isso motivou 10 outras intervenções cirúrgicas. Teve 16 anos de hospitalização até essa época das aparições. Ela era enfermeira católica e encontrou-se com isso, com essas aparições, com essa vida de sofrimentos. Ela se voltou mais para Jesus Cristo e motivo da conversão. Ela esteve até em coma no ano de 1956, mas foi curada por uma ablução com água de Lourdes, a água de Nossa Senhora de Lourdes, lá na França. Nós já comentamos essa aparição de Nossa Senhora de Lourdes aqui e mostramos também que ela se deu sobre, digamos assim, o enquadramento do profeta Elias, lembrando que nós estamos nesse momento
na época do profeta Elias, conforme predito na Bíblia para os últimos tempos. Aos 25 anos, ela era catequista, mas no dia 16 de março de 73, ela ficou repentinamente surda, com paralisia dos nervos auditivos. Eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar que tantas vezes Nossa Senhora tem aparecido a pessoas assim humildes e sofredoras. É o caso que vamos ver ainda da vidente de Garabandal, não, na Espanha, do Prado Nuevo, na Espanha, né? Uma vida de sofrimentos muito grande. É o caso aqui da irmã Agnes e muitas outras. São pessoas assim sofredoras que dão a vida pela salvação do mundo. É o caso, por exemplo, da Maria Valtorta, que se ofereceu a Deus como vítima de sua justiça. Pois bem, estando ela surda, ela, não obstante, começou a ouvir mensagens do céu. É o que nós vamos ver. No mês de junho de 1973, vamos lembrar que o mês de junho é dedicado ao coração de Jesus. As aparições começaram. Foi exatamente nos dias 12, 13 e 14, quando a irmã viu raios luminosos brilhando em torno do tabernáculo. E raios que brilharam mais ainda no dia 24, que era a festa de Corpus Christi. No dia 28, na vigília da festa do coração de Jesus, apareceu uma ferida em forma de cruz na mão esquerda da irmã Agnes. Ela sente fortes dores e isso volta a ocorrer nas semanas subsequentes. Essa ferida continuará durante o mês de julho. Doía como uma pua traspassando a mão, dirá ela. No dia 29 de junho, ela vê 2 anjos em torno do altar, cantando o Trisagion. Quem conhece essa oração, quem conhece esse cântico, é aquele conhecido Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, que nós rezamos, por exemplo, no texto da Misericórdia. Mas não foi só a irmã Agnes que viu e ouviu esses anjos. Toda a comunidade presente também foi beneficiada com essa visão. No dia 5 de julho, as dores da ferida que ela tinha na mão tornaram-se violentas. E no dia seguinte, seu anjo da guarda lhe aparece, veja que coisa interessante, com os traços de sua irmã mais velha, já falecida. Pede-lhe que reze não só por ela, mas por todos os homens. De onde se deduz que ela estava no purgatório, sofrendo, já que o anjo pediu que rezasse por ela. O mundo fere o sagrado coração de Jesus com sua ingratidão e seus ultrajes. A ferida na mão da Santa Virgem é bem mais profunda que a da tua. Agora vamos juntos para a capela. Eu quero explicar aqui que nessa capela havia uma imagem, uma estátua de Nossa Senhora de Todos os Povos, mais ou menos medindo da base até o alto, medindo mais ou menos 1 metro de altura. Nossa Senhora de Todos os Povos foi a denominação que se deu à aparição que ela teve em Amsterdã, na Holanda, ocasião em que ela solicitou à Igreja a proclamação de 2 dogmas, de sua mediação universal de graças e da sua corredenção. Infelizmente, até hoje, esse pedido não foi atendido. Ao entrar na capela, irmã Agnes, então já completamente surda, ouve distintamente uma voz doce e melodiosa vinda, imagina de onde? Da estátua da Virgem. Nossa Senhora felicita por ter renunciado a tudo e lhe dá uma grande graça, comunicando-lhe que sua surdez será curada. Nós vamos ver que essa surdez foi curada, mais tarde ela voltou, até ser curada definitivamente em 1974. Pede muitas orações pelo Papa, pelos bispos e sacerdotes. Deseja que ela comunique tudo ao seu superior, o bispo da diocese, como falamos, Dom Shojiro Ito. Vemos, gente, a preocupação de Nossa Senhora com as chamadas almas consagradas, com o clero, os religiosos.
De modo especial, ela pediu oração por eles aqui nessa aparição. Nessa mesma data, uma ferida absolutamente igual à da irmã Agnes aparece na mão direita da imagem da Virgem, de onde começa a correr sangue. Muitos, até eclesiásticos hoje, gostam de olhar com ar superior, né, para esses fenômenos místicos, achando que eles são coisas de parapsicologia e assim por diante. Não dão muito valor. Acontece que lá, como nós veremos na frente, esses fenômenos foram presenciados por muitas pessoas, não só pela irmã Agnes. O próprio bispo presenciou várias lacrimações da imagem de Nossa Senhora. Outras comunidades, outras pessoas presentes também perceberam tudo. No dia 25, o senhor bispo, que tinha sido chamado para tomar conhecimento desses fenômenos, né, numa congregação fundada por ele nota que o sangue cessara de correr, coagulara-se, mas ainda era bem visível. E um dia depois, o sangue volta a jorrar e se coagula, dos olhos até o pescoço da estátua e de seus pés e mãos. As dores da irmã se tornam insuportáveis. É interessante a gente observar que nessas aparições há uma espécie de correlação entre os fenômenos místicos e o sofrimento até corporal da vidente. Se ela tem, por exemplo, uma ferida na mão esquerda, vai aparecer na mão direita de Nossa Senhora. A mesma ferida, o mesmo tipo de ferida, em forma de cruz. Então, há uma correspondência entre os sofrimentos da Virgem e os da vidente. Nós observamos isso em muitas aparições, que é essa correlação entre o sofrimento corredentor no seu nível, né? Da vidente, ou dos videntes, ou do vidente, e o sofrimento de Deus, do coração de Jesus, de Nossa Senhora, que sofre com os nossos pecados. Mas no dia 27, o anjo lhe diz que suas dores acabarão nessa data, e que a irmã guarde cuidadosamente o sangue de Maria como lembrança, gravando-a na memória. Ele foi derramado pela conversão dos pecadores, pela paz e em reparação das injúrias e ingratidões para com Deus. A língua aqui está coçando, não vou deixar de fazer um outro paralelo. Quantas vezes nós vemos hoje na igreja uma preocupação com pastorais, organizar isso, organizar aquilo. Às vezes até dá a impressão que a igreja é um grande corpo administrativo, que precisa de gestores e tudo mais. Enquanto, simultaneamente, o que é que o céu nos pede? É infalível em todas as aparições. O que o céu nos pede é de conversão, retorno a Deus, oração, sacrifício para salvar-nos, salvar o mundo e salvar sobretudo os pecadores. Bom, o bispo então ordenou que a irmã Agnes fizesse algumas perguntas a Nossa Senhora, que então deu a sua segunda mensagem. Nessa segunda mensagem é destacado que o Senhor está muito aflito com tudo o que se passa no mundo. Jesus e a Santíssima Virgem pedem almas generosas que façam reparação por seus sofrimentos e pobreza para apaziguar a cólera do Pai Celeste, que está tão irritado com o mundo que se dispõe a deixar cair sobre toda a humanidade um grande castigo. Ela e seu divino Filho têm se esforçado em deter a cólera divina pelo sacrifício de Jesus, lembro eu, sempre atualizado na missa, e pela quantidade de almas vítimas que têm consolado o Pai. A oração, a mortificação, os atos que exigem sacrifício têm esse efeito. Portanto, o pedido é oração fervorosa e reparação. Rezar constantemente, sem esmorecer. É a tônica, né, das principais aparições marianas dos nossos tempos. Rezar muito, sem esmorecer. Rezar constantemente. A irmã Agnes, que se prepara para fazer seus votos religiosos, deve fazê-los com a intenção de ser pregada na cruz com 3 cravos, os votos de pobreza, obediência e castidade.
O mais importante agora é o de obediência. Nós vivemos numa época de rebeldia contra todos os mandamentos da lei de Deus, rebeldia contra as autoridades legítimas, questionamentos, transgressões e assim por diante. É por isso que Nossa Senhora frisa a importância da obediência, a obediência adequada. É claro que a obediência tem limites, nós não podemos obedecer a uma coisa que é claramente contrária à lei de Deus, e nem podemos obedecer também a autoridades ilegítimas. No dia 29 de setembro, festa de São Miguel Arcanjo, os raios se multiplicam na imagem e a ferida da irmã Agnes desaparece subitamente. À tarde, novas luzes aparecem e o sangue brota dos pés da estátua. Depois surge como que um óleo sobre o corpo da Virgem e a capela se enche de suave perfume que permanecerá durante uma quinzena. Tudo isso, gente, percebido pela comunidade inteira. Não foi só a irmã Agnes que viu isso, a comunidade toda viu. São muitos dons místicos, muitas manifestações sobrenaturais que foram efetuadas nesse lugarejo, nesse mosteiro tão humilde, e em relação a essa irmã tão sofredora e tão generosa em seu sacrifício pelo bem da igreja. Agora, vejam bem, como eu falei com vocês no início, o padre Malek Martin, que conheceu o terceiro segredo de Fátima, ele repetiu isso várias vezes, ele leu o terceiro segredo de Fátima, andou ao longo da vida dando algumas pistas sem poder revelar o essencial, porque ele estava sob juramento. Eu sei que a língua dele coçava muito, ele mesmo falou vontade de falar que achava tão importante, mas se as autoridades da igreja não quiseram revelar, né, não seria ele que ia fazer isso. Bom, então vejam bem a parte do terceiro segredo de Fátima contida no segredo dado então, no segredo não, na mensagem dada então pela Santíssima Virgem, a irmã Agnes Sasagawa. Minha querida filha, ouve bem o que agora vou te dizer e transmite-o a teu superior, é o Dom Ito, né? Se os homens não se converterem, o Pai fará cair sobre toda a humanidade um grande castigo. Sem dúvida alguma, será um castigo mais grave que o do dilúvio, de tal sorte como jamais se viu. O fogo virá do céu. É bom lembrar, toda a Bíblia fala das bênçãos de Deus, da misericórdia infinita de Deus, do perdão infinito, constante de Deus para quem se arrepende, para o pecador arrependido. Hoje em dia é costume, muitas vezes, a gente ouvir dos púlpitos essa ênfase na misericórdia divina, o que está absolutamente correto, mas esquecem a justiça divina. Esquecem que Deus não pode tolerar o pecado. O pecado é uma ofensa a Ele e a criatura humana também feita à sua imagem e semelhança. Esquecem que, se Deus é um ser infinitamente perfeito, Ele tem que ser infinitamente bom, infinitamente belo, infinitamente verdadeiro, infinitamente misericordioso e infinitamente justo. Senão faltaria alguma coisa à perfeição divina. Ele não seria o ser perfeito se não fosse também infinitamente justo. Pois bem, voltemos à mensagem. O fogo virá do céu. Nesse castigo será destruída uma grande parte da humanidade. Morrerão também sacerdotes e fiéis. Aqueles que forem poupados conhecerão tais sofrimentos que invejarão os que morreram. As únicas armas que restarão serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. O sinal da cruz, obviamente, né? Reza diariamente o rosário. Nesta oração, reza pelos padres e bispos. A ação do demônio penetrou até na igreja. Não é a única mensagem que nos alerta sobre isso. A ação do demônio penetrou dentro da igreja. E na cúpula, veja bem, os cardeais se levantarão contra os cardeais e bispos contra bispos. Portanto, ela está anunciando aqui um cisma, né? Suponho que entre aqueles que querem a igreja, acompanhando os passos
a cultura e a mentalidade deste mundo, e aqueles que se apegam à verdade do Evangelho. Os sacerdotes que me honrarem serão desprezados, vilipendiados, combatidos por seus confrades. Gente, isso infelizmente eu tenho visto na minha pobre vida. Tenho visto muitos casos de sacerdotes fiéis, marianos, que têm sido combatidos, afastados por seus superiores eclesiásticos. O altar e a igreja serão saqueados. Quando você fala altar, com maiúsculo aqui, você lembra o quê? Lembra a Eucaristia, lembra o sacramento, o Santíssimo Sacramento. Serão saqueados. Nós estamos vendo também, basta ver as notícias, né? Em quantos lugares do mundo, hoje, agora, há incêndios constantes de templo, profanação das espécies sagradas, jogadas à rua, pisoteadas. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Isso já foi anunciado, então, lá em 1973, em Akita. A igreja ficará repleta de pessoas com compromissos espúrios. Qual é o compromisso do cristão? Com Cristo, com o Evangelho, com os sacramentos, com a oração, com a vida virtuosa. Qual que é o compromisso espúrio? Todo aquele compromisso que se afasta disso, que procura o mundo, procura adaptação ao mundo, procura estar de acordo com a cultura dominante e assim por diante. Pela ação do demônio, prossegue Nossa Senhora, muitos padres e religiosos abandonarão a sua vocação. O demônio se encarniçará de modo especial contra os que se oferecerem ao Pai. Por acaso não vimos isso e continuamos vendo? Por ação do demônio, muitos padres e religiosos abandonarão sua vocação. Eu conheço sacerdotes que foram ordenados e um ano depois deixaram o sacerdócio, deixaram o ministério. Um ano depois, 2 anos depois, 3, 4, 5 anos depois. A perda de muitas almas é a causa da minha dor, diz Nossa Senhora. Se os pecados continuarem a ser cometidos e ultrapassarem os limites atuais, até mesmo o perdão do pecado acabará por desaparecer. Eu acho que vai desaparecer, não que Deus deixe de perdoar, evidentemente, mas que não haverá talvez mais sacerdotes para o sacramento da confissão. Transmite com coragem esta mensagem ao teu superior, etc. Ao despedir-se, a Santíssima Virgem comunicou à irmã que era a última vez que ele falava de viva voz. E acrescentou: só eu posso salvar ainda dos males que se anunciam. Quem quer que se confie a mim será salvo. Nós vemos aqui também um eco da aparição de Fátima, quando Nossa Senhora disse que por disposição divina, a devoção a ela, ao seu Imaculado Coração, era a chave para a conversão, para a salvação do mundo. Depois dessa grave mensagem, nós tivemos outras manifestações naquele convento de Akita. No dia 13 de maio, também, de 74 agora, também uma data, referente a Nossa Senhora, primeira aparição de Fátima, 13 de maio. Na presença de jovens peregrinos, a imagem se transfigurou e se tornou completamente branca. Em seguida, o sangue começou a correr do rosto e dos pés. Os olhos se tornam vivos como os de uma pessoa. Isso aconteceu na presença de jovens peregrinos que tinham ido lá, sabendo dessas aparições de Nossa Senhora de Akita. No dia 13 de outubro, também outra data de Fátima, vejam bem, a última aparição de Fátima, a irmã Agnes fica repentinamente curada da surdez. Depois de 6 meses, ela tinha perdido de novo a audição, mas se recuperou novamente em 30 de 5 de 82, 9 anos depois, em definitivo. Em 4 de janeiro de 75, começam as lacrimações da imagem. Foram presenciadas essas lacrimações também pelo bispo. O fenômeno prosseguiu até 15 de setembro de 1981.
Portanto, desde a primeira aparição até 81 são 8 anos de aparições e manifestações sobrenaturais. Foram 101 prantos de Maria, lágrimas de Maria. Houve no total 2.000 testemunhas oculares. As lacrimações foram fotografadas, inclusive pelo padre Yasuda, o diretor espiritual da religiosa. As lágrimas e o sangue sempre foram recolhidos em compressas de algodão. Examinadas na medicina legal da Universidade de Akita e de Gifu, constatou-se que eram lágrimas humanas, o sangue do tipo O. O autor de um livro chamado A Virgem Chora no Japão, o padre Joseph-Marie Jacques, escreveu: os prantos de Maria são motivados pelos seus próprios filhos de hoje. Ouso até mesmo dizer que são os consagrados, os padres e os religiosos, o verdadeiro motivo, a verdadeira causa das lágrimas de Maria. Seus filhos prediletos, a pupila dos seus olhos. Sua dor maior é de ver seus filhos e filhas, que lhes são consagrados, e que não mais a amam, nem lhe rezam, que não ouvem mais as palavras de seu filho, que atraiçoam o Evangelho, que ignoram Jesus presente na Eucaristia ou o ofendem frequentemente por repetidos sacrilégios e fáceis negligências. Bom, concluindo, o bispo Dom Shojiro Jan Ito, da diocese de Niigata, que pertencia a Akita, ele instaurou o competente inquérito canônico para apurar a veracidade ou autenticidade dessas manifestações todas. E ele terminou por reconhecer o caráter sobrenatural dos eventos e autorizou o culto a Nossa Senhora de Akita. O bispo compôs a seguinte oração para a comunidade das servas da Eucaristia, congregação a que pertence Soro Agnes e que foi fundada por ele mesmo, por esse bispo. Ó Jesus, realmente presente na hóstia e oferecido em sacrifício a cada instante sobre todos os altares da terra, unidos ao vosso coração divino, para render glória ao Pai e implorar a vinda do vosso reino, nós nos consagramos a vós de corpo e alma. Dignai-vos acrescentar esta humilde oferenda e usá-la como vos aprouver para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Bom, a carta pastoral que conclui pela autenticidade desses eventos, portanto o reconhecimento pela igreja local, foi publicada no dia 22 de abril de 1984. Essas informações todas foram tiradas do livro, como falei, Joseph-Marie Jacques, A Virgem Maria Chora no Japão. Foi publicada pelas edições Loyola. Não sei se ainda está nas publicações ou se o livro está excluído. Prezados ouvintes, esta é mais uma mensagem de Nossa Senhora, que sem cessar, como falamos desde o primeiro programa, aparece aqui e ali, em tantos lugares do mundo, repetindo a mesma súplica: retornem a Jesus, retornem a meu filho, retornem à vida religiosa, convertam-se de seus pecados, rezem, rezem, rezem pela salvação de todos, pela conversão dos pecadores de modo especial. Como vimos, é a voz do céu que nem sempre é escutada ou está em consonância com os nossos planos pastorais, tantas vezes cheios de boas intenções, mas muitas vezes com preocupações mais humanas, com o pensamento humano, em vez de atendermos à voz do Espírito que clama tão fortemente através de nossa Santa Mãe.